Amém? Glória a Deus por isso, né? Irmãos, esse mês de férias, assim, é muito difícil os irmãos poderem estar na sua maioria na igreja, e é reconhecido, até tem aqueles que adoecem ainda, né? E acaba complicando. Importante é que nós estamos aqui, importante é que a palavra de Deus está aqui, Jesus está aqui e você está aí. Pronto, não precisa mais ninguém. É nós mesmos, não é? Muito bem, à luz do texto que o irmão Hilton leu, na terça-feira passada eu terminei os assuntos, né, da primeira carta de Pedro, e hoje eu vou dar uma introdução, um começo na segunda epístola. Né? É importante a gente observar por que Pedro escreveu essa carta, a segunda carta que ele escreveu aos mesmos destinatários, aqueles irmãos que estavam na Ásia, naquelas 5 regiões da Ásia Menor, onde ele escreveu a primeira carta. A primeira carta que ele escreveu foi em função da perseguição que estava assolando a igreja naqueles dias. Eles haviam acabado de sair do convívio de Jerusalém e fugindo foi para essas regiões da Ásia, ali na primeira carta de Pedro, você vê lá aquelas cinco regiões da Ásia Menor onde eles estavam, e a perseguição alcançou eles até lá. Não é? Eles não tinham morada certa, Pedro chega a pregar para eles como peregrinos e forasteiros. E então o problema que levou a causa pela qual Pedro teve que escrever a segunda carta foi o problema da perseguição, não é? Aí ele tratou de outros assuntos, tanto é que nós estudamos eles aqui em 20 estudos. Deixa eu ver se você não está anotando, não anotou, né? Eu numerei um por um para saber onde é que eu estava. Nós demos 20 estudos bíblicos aqui, nós não, eu, né? Estudamos juntos, né? Eu que, né? Tem negócio de dizer nós quando é um que faz, né? Nós estudamos 20 estudos, aí já é nós, né? 20 estudos da primeira carta, eu não sei quantos vão ser na segunda. Porque, apesar de Pedro tratar de um único assunto, que era a perseguição, mas ele lidou com muitos assuntos relacionados à vida cristã. Por isso nós estudamos, porque tem a ver conosco aqui e agora. Né? Todos aqueles estudos que eu ministrei aos irmãos, nós poderíamos botar o pé do lado de fora e praticar, quem quisesse fazer isso. Não é? É assunto pertinente, tem a ver com a igreja, porque ele escreveu para a igreja. Então tem a ver com a igreja é uma só, não tem 2 igrejas, 3 ou 4, né? Não tem a igreja do primeiro século, nem a igreja do século 21. Não, a igreja é uma só, ela vai viajando na história. Os seus membros vão, né, adiantando, né, vão pegando uma carona e vai na frente, e os demais vêm aqui atrás, como nós estamos, né, peregrinando por essa caminhada. Né? Como Pedro pregou, somos peregrinos e forasteiros, apesar de termos residência própria, um local, um endereço, um CPF, é CPF mesmo, não, é o CEP, né? Apesar de termos um CEP, né, o Código de Endereçamento Postal, todo mundo sabe onde todo mundo mora, mas espiritualmente nós estamos andando, caminhando, estamos em evolução. A palavra de Deus disse, através de Salomão, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, você não vê o sol nascer e chegar a um certo momento do dia ele parar e ficaria aguardando a boa vontade para continuar. Não, ele nasce e vai nascendo, e vai até ser meio-dia, a pino. Pedro disse que a caminhada cristã é desse jeito. Pedro não, Salomão, né, em 4,18 de Provérbios. É do mesmo jeito. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nesta caminhada, nessa jornada, ou as necessidades de termos elementos e instrumentos para saber como lidarmos melhor, foi o que Deus deixou escrito através dos seus muitos escritores, e a maioria delas estão aqui na Bíblia. Muitas se perderam pela história fora, mas o que é essencial está aqui na palavra de Deus para a sua igreja. Né? E a segunda carta, quando Pedro sentiu a necessidade de escrever uma segunda carta para o mesmo destinatário, aí já tinha 2 necessidades. A primeira lá foi a perseguição. Na segunda carta, que é onde vai fluir os assuntos que nós vamos estudar aqui, Pedro escreveu por causa de 2 motivos. Para um deles,
Um deles era para corrigir as falsas doutrinas que estavam entrando no meio da igreja. Então, o tempo foi passando, os falsos mestres foram aparecendo e começaram a perturbar a vida da igreja. Então, Pedro, percebendo isso, escreveu, tratando disso, advertindo eles, né? Tanto é que a palavra-chave da primeira carta é animação, né? Pedro precisou animar aqueles irmãos em meio à perseguição. Já a palavra-chave da segunda carta é a advertência. E ele tratou de dois assuntos: da perseguição, das falsas doutrinas e da apostasia. Assunto pertinente para os dias de hoje, né? E da apostasia, porque muitos irmãos estavam desistindo da fé, abandonando da fé. Pedro chega a dizer que melhor lhe fora nunca ter conhecido a verdade do que conhecer e apartar do santo mandamento que lhe fora dado. Imagina, né? Melhor lhe fora. Ele diz que é como um cão que volta ao vômito e como a porca lavada que volta ao despojadeiro de lama. Então, tratando deste assunto, ele foi assunto dessa segunda carta, não é? Então, nós vamos aqui dar uma olhadinha nas ênfases, né? Nas ênfases dessa epístola. Tudo que eu citar aqui é 2 Pedro, tá? Às vezes eu não cito o versículo, o capítulo, mas é 2 Pedro. No capítulo 1, nós lemos aqui, inclusive, o apóstolo São Pedro fala, ele é como se fosse uma defesa que ele estivesse fazendo, né? Para aqueles irmãos. Ele fala da divindade de Cristo. Se quiser botar na tela, ele vê. Capítulo 1, e verso 1. Vou citar o versículo, você já bota na tela. Capítulo 1, verso 1, ele diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo, ele está se apresentando, né? A igreja, para saber que era ele mesmo que estava escrevendo, porque muita gente estava escrevendo muitas bobagens naquele dia também, então ele começa aqui já se apresentando. Você percebe que as cartas do Novo Testamento, elas são diferentes das cartas que nós escrevemos hoje. Hoje a gente nem não escreve mais carta, né? Comunica muito rápido, não dá tempo nem acumular informação, né? Surgiu, você solta, surgiu, você solta. Mas antigamente se escrevia carta, não é? Escrevia carta. E quando nós viemos da Bahia mesmo, por exemplo, a gente comunicava lá na Bahia através de carta. A cada 3 meses ia uma carta, vinha outra, ia uma carta, vinha outra. E normalmente, toda carta, inclusive nas salas de aula, você aprendia a escrever carta. Tinha uma aula para ensinar. Alguém estudou isso aqui? Pois é. A professora tinha um dia da sala lá para ensinar como é que se escrevia uma carta. Como é que se preenchia um envelope para botar a carta, para ficar lá no padrão do correio. Tinha tudo isso. Falar para essa juventude de hoje, ninguém sabe nada disso, né? Mas naquela época era assim. Mas nos dias apostólicos, nos dias bíblicos, as cartas eram diferentes. Porque nas cartas dos nossos dias, a gente saúda quem você vai se apresentar a carta, não é? E diz o que quer dizer na carta, e por último você põe seu nome lá embaixo. Não é assim? Para saber quem foi que mandou. Nos dias do Novo Testamento era o contrário. Por isso que Pedro começa por aí, ó, Simão Pedro. Ele começa de cara. Para que a igreja, ao pegar a carta, sabia quem estava mandando, porque recebiam-se muitas cartas naqueles dias, inclusive dos falsos mestres, os falsos ensinadores. Então, por isso que ele começa se apresentando logo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante, porque ele começa apresentando à igreja quem é o Cristo quem é o Cristo do qual ele é apóstolo. Não é? Ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo do Cristo divino humano ou humano divino. Porque ele cita o nome de Jesus Cristo. Ele não diz assim, olha, Simão, servo e apóstolo de Jesus, aos que convosco obtiver. Não, ele fala Jesus Cristo. Isso é muito importante. Quando se fala da Bíblia, é importante. Não está aqui Jesus Cristo por acaso. Pedro está apresentando Jesus na sua plenitude, na sua humanidade e na sua divindade. Quando ele fala Jesus, ele está falando do Jesus humano, o Filho do homem. Aquele a quem Deus mandou dar o nome quando nasceu. Lembra quando nasceu, disse, olha, porás o nome de Jesus. Porque era o Filho do homem, é o homem perfeito que veio nos representar para morrer em nosso lugar
e obter a nossa eterna redenção. Então, esse é o Jesus. Mas não é só o Jesus, é o Jesus Cristo. Porque Cristo significa o ungido de Deus. O ungido, aquele que é divino. Ele não é só humano, ele é também divino. Por isso que Pedro apresenta ele desse jeito, né? Aos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, Deus e Salvador. Jesus fala da mesma pessoa, mas ele chama essa mesma pessoa de Deus e chama essa mesma pessoa de Jesus Cristo, porque ele é divino humano, não é? Se você for estudar a epístola de Pedro, da segunda carta, você vai lendo aqui e vai embora, você não presta atenção nesses detalhes, né? Mas é importante saber disso. Pedro está apresentando aqui esse Jesus divino humano, não é? É como se dissesse, esse é aquele que morreu por nós, é o homem que morreu, esse homem que morreu é o nosso Deus, porque ele ressuscitou, não é? Então, por isso que ele apresenta Deus dessa forma. E aí, ele fala um detalhe aqui, muito importante aqui, nessa introdução, nesse versículo primeiro. Ele diz que aqueles que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Essa palavra justiça aí, ó, ela é importantíssima, talvez a palavra mais importante depois do nome de Deus aí nesse versículo. Por que na justiça? Porque nós obtivemos fé em Deus, não foi por nossos méritos. Foi porque nós somos bonzinhos, Deus se agradou de nós, foi com a nossa cara. E não, vou te salvar, não é? Pedro está dizendo, olha, isso aconteceu por causa da justiça do nosso Deus, que é o Salvador Jesus Cristo. Então a nossa salvação, a nossa fé foi obtida por causa da justiça de Deus. Isso no Novo Testamento é chamada de justificação. Isso aqui é muito importante, porque na primeira carta, a doutrina mais importante que Pedro abordou lá da salvação foi a regeneração. Né? A regeneração. Que você pode pegar, que vem voltar a ler, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, na primeira carta, 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Está vendo isso aí? Regenerou, nos fez de novo, produziu em nós um novo nascimento, uma nova criatura, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Porque também a regeneração é mérito de Cristo e não nosso. Entendeu? Mas na segunda carta, 1 Pedro 1:1, de novo, 2 Pedro 1:1, pode voltar para 1:1, diz que nós obtivemos fé preciosa na justiça de Deus. Justiça aqui é justificação, é o ato que Deus utilizou para nos declarar justo, para justificar a nossa fé. Então, a nossa fé não é assim uma fé, eu acreditei, eu criei. Não, ela tem fundamentos. Ela tem fundamentos. Por isso é que, se a gente for olhar direitinho, a gente vai olhando no Novo Testamento, pela Bíblia fora, porque, como eu disse aos irmãos, a gente começa em Pedro, que é o assunto, mas a gente viaja pela Bíblia fora, né? Porque o assunto vai navegando dentro da Bíblia. Então, 2 Coríntios 5, 18 e 19, 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo trouxe um pouquinho mais de luz nessa questão aqui da justiça de Deus, nosso Salvador. Como é que isso fluiu? Como é que isso aconteceu? Né? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Olha o que diz o versículo 5. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo provém de Deus, falando do Pai, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, por meio dele, porque aqui está só o Cristo, né, que é ungido, né, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É como se não tivesse ficado claro, aí ele esclarece no versículo 19. A saber, quer dizer, já que você não entendeu, eu vou explicar. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele disse, Deus estava em Cristo.
Então foi Deus mesmo que veio morrer na pessoa do Filho para nos reconciliar consigo mesmo. Olha que coisa interessante. Bom, isso é lindo demais, isso não cabe na mente humana assim. Se você não tiver fé para acreditar nisso, você não acredita. O tamanho, por isso que Paulo diz que o amor de Deus João, né, diz que o amor de Deus é um amor de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, inexplicável, não tem como explicar o amor de Deus. Porque ele decidiu morrer para salvar pecadores. Não sei que amor é esse. Se você souber, eu não sei. Então ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso que o apóstolo São Pedro diz que nós temos fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo. Porque foi ele que veio morrer em Cristo. Paulo explicou isso melhor quando escreveu aos Coríntios. Né? Essa é uma das ênfases das Escrituras. Uma segunda ênfase que Pedro trata nessa carta é a supremacia da palavra, da Bíblia, a supremacia dela, a supremacia das Escrituras sagradas. Ele registrou isso em 2 Pedro 1, verso 20. Nós pegamos o verso 1, vamos pegar agora o verso 20 para ver essa ênfase aí. 2 Pedro 1 e 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de particular interpretação, de particular entendimento. Nenhuma palavra da Escritura é de particular entendimento. Essa palavra elucidação aí, como se fosse interpretação. Não foi ninguém que produziu, não é que Pedro quer dizer isso. Porque nunca, jamais, mudou, olha lá, interpretação. Ok, filho. Está vendo lá? Nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, ninguém compreende a Bíblia porque ele tem uma mente lúcida, uma mente brilhante. Não é. Ou Deus te revela ou você não entende. Não é? Aí ele vem no versículo 21, 1 Pedro 1 e 21, diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, nenhuma profecia, ele chama de profecia aqui, a palavra que foi dada por Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, Gênesis 1 a Apocalipse 22. Ele diz, nenhuma escritura é produzida, ou seja, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Santos aqui é homens tementes. Deus confiou a pessoas tementes a revelação da sua palavra, para que não houvesse alteração daquilo que Deus havia inspirado. Então, homens tementes, os santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lindo demais isso, não é não? Então, ele exalta a Escritura aqui, ao comunicar aos seus leitores, está dizendo, olha, essa palavra que está chegando na mão de vocês é palavra de Deus. Foi Deus que inspirou, não fui eu, não nasceu da minha cabeça, não nasceu da minha mente. Então, essa é uma outra ênfase dessa epístola. Né? Na teologia, a gente chama essa inspiração de inspiração verbal das Escrituras. Não é? Ela, do jeito que ela veio da parte de Deus, ela passou pelos os homens que a escreveram, não é? E foi comunicada. Do mesmo jeito, sem nenhuma alteração, não tem ruído no meio, não tem ruído. Os ruídos que às vezes surgiram ao longo da história foi em função dos copistas, porque a palavra de Deus foi escrita a maior parte dela em pergaminho, em couro de animais, não é? Algumas partes em papiros, mas a grande parte foi em pergaminhos, couro de animais. E com o tempo aquilo desgastava. Era preciso que os copistas, que depois se tornaram, deram o nome a eles de os escribas, né? Eles tinham a responsabilidade de transferir tudo que estava ali de um pergaminho para o outro, para renovar a escrita, para renovar a escritura. Imagina que coisa hoje nós temos, né, irmão? Temos a Bíblia Sagrada aqui, bacaninha, né? Guardadinha. Temos ela digital. Olha que coisa boa. Não é? Meu celular deve ter umas 20 Bíblias dentro, né? Ali, versões, 20 versões, né? Diferentes, né? Mais atualizada, mais conservada. Né? Eu tenho até versão que eu não sei a língua, que é versão inglesa, né? Está lá, está aí. Mas antigamente não era assim.
Eles eram os pergaminhos e eles compilavam. Talvez nessas compilações, essas traduções, às vezes, trouxe uma tradução que às vezes não bate muito com o que foi dito no original, né? Mas é tradução. É como se eu dissesse, é como se, você viu aqui agora há pouco, né? Elucidação com interpretação. Esses sinônimos, talvez um traz uns sinônimos menos significativos do que outro, isso pode acontecer, mas nunca rouba o sentido da palavra e a essência da palavra, não, porque ela não veio de mente humana, ela foi produzida pelo Espírito, é a chamada inspiração verbal e plenária das Escrituras. Que já estudou biologia, o André é teólogo, sabe disso, né? Nós temos uma das inspirações da inspiração da Bíblia, a verbal plenária, essa que vem de Deus e do jeito que veio e passou para cá. É o que Paulo disse em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Bota ele ver. Vocês lembram que uma vez eu desafiei vocês aqui a ler os 3,16 do Novo Testamento? Você lembra disso? Vou perguntar quem leu ou não. Leia, faz isso. Se você não fez isso, faça isso. Leia os 3,16. Então, Mateus 3,16, Lucas 3,16, Marcos 3,16, Lucas 3,16, João 3,16, Atos 3,16, Romanos 3,16. Leia os 3,16. Você vai se surpreender. Olha um deles aí, quando você chega lá na 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha aí. O que Paulo está dizendo aqui? Toda a Bíblia Sagrada é útil. Não tem nada aqui que não tenha utilidade. Até aquelas genealogias, né, ali de crônicas, né, e tal. Até aquilo lá é útil. A gente aqui lê e não compreende. Nosso entendimento ainda é finito para entender, mas tudo que está nas Escrituras Sagradas é útil. Paulo chegou a dizer em Romanos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, porque é útil. Toda a Escritura inspirada por Deus, toda ela, não tem nada aqui da mente humana. E o apóstolo São Pedro, quando escreveu, comunicou isso também aos seus leitores. Uma terceira ênfase que essa epístola traz é a advertência contra os falsos mestres, né? Como eu disse aos irmãos, depois eu vou voltar nesses temas todinhos aqui, né, trazendo a doutrina deles para os irmãos. Olha, 2 e 1, capítulo 2, 2 Pedro 2 e 1. Botou lá? 2 Pedro 2 e 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, agora ele está fazendo uma menção lá ao Antigo Testamento. No meio lá dos nossos pais, não surgiram os falsos profetas que falavam em nome de Deus. É como se ele dissesse, sim, senhor. Pois é, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso aqui é tremendo. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha o tamanho dessa advertência aqui. Lembra que eu falei que uma das ênfases gerais da epístola é advertir o povo? Pois é, aqui está uma delas. Né? Ele diz que haveria entre vós falsos mestres. Então, uma das coisas que eu vou malhar bem quando eu estiver nesse ponto aqui, do capítulo 2, quero malhar isso aqui, mas até vocês cansar. É vocês entender que essas coisas não vêm de fora, está dentro da igreja. Vocês entenderem mesmo de verdade. Dentro da igreja. É quem a gente convida, ainda dá uma ofertinha ainda e tal. Precisamos ficar esperto, porque eles estão no nosso meio. Pedro disse que entre vós haverá. Entre vós haverá. Isso aqui é uma profecia, está se cumprindo no nosso meio. Gente do nosso meio, gente que dá a paz do Senhor para nós e tal, aquela palavrinha mansa,
não é? E a intenção maior dessas pessoas, não é comunicar uma inverdade, uma mentira. Não, a intenção maior deles não é essa, não. A intenção maior dessas pessoas é comunicar uma verdade parecida com mentira, que é a intenção deles. E se você não tiver crescimento espiritual, maturidade espiritual, você engole como palavra de Deus. Quando eu chegar lá, eu vou malhar mais um pouquinho nisso aqui. Mas ele disse uma palavra aqui que precisa prestar bem atenção. Ele diz que dissimularão heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano e Senhor que os resgatou. Ao ponto de renegar, né? E eu fiquei pensando, que palavra é essa, né? Porque não é ao ponto de negar, mas de renegar. Olha, interessante, né? Porque eu poderia dizer assim, olha, ao ponto de negar o soberano que os resgatou. Pronto, estava explicado o texto. Mas ele usou um termo que foi traduzido para a nossa língua como renegai. Esse termo, eu notei ele aqui, ó, é erneomai. Não me preocupa com esses nomes, não, que é só para a gente entender o sentido do que eu quero falar. Erneomai é uma palavra que foi traduzida de renegar, por causa do significado dela, que é desmentir, o sentido é desmentir. Desmentir, rejeitar conscientemente. Negar é diferente, porque negar é você não admitir. Eu pergunto assim, André, você é o João? Você vai dizer, não, né? Não, negou. Por quê? Porque ele não é o João, ele é o André. Então ele negou. Agora, renegar, eu dizia assim, André, você é o João? Ele dizia, eu não sei. Não há dúvida aqui, se é ou não. Entendeu? Passar a mentira, a confusão, onde entra a dissimulação que Pedro está falando no texto. Entendeu? Então, ele leva a gente a ter esse cuidado. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos detalhar isso aqui um pouco mais. Então, a ênfase dessa epístola é a divindade de Cristo, a supremacia das Escrituras, né, essa advertência contra os falsos mestres. Em quarto lugar, tem ainda uma advertência nobre. Ela está no capítulo 3. Essa epístola são 3 capítulos, né? Está no capítulo 3. Capítulo 3. Que Pedro pinta com letras vivas aqui, neste capítulo 3, os fenômenos que irão acontecer por ocasião da volta de Cristo. Ninguém, como o apóstolo São Pedro, falou disso tão bem. Nem os escritores dos evangelhos falaram tão bem isso. Em detalhes, em detalhes. Tá? Então, Pedro mostra, né, como isso vai acontecer, como será, o que vai acontecer. E nós vamos tirar muitas dúvidas aqui, à luz da Bíblia. Não é assim, eu acho, eu ouvi dizer, não. É escrito, está escrito, é só ler e entender. Tá? Vamos ler aqui pelo menos uns 3 versículos para a gente já ver por onde nós vamos. Capítulo 3, versículo 3. Vamos ler. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escarnos, andando segundo as suas próprias paixões. O que esses camaradas vão fazer? Está no verso 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde é esse negócio de vida de Jesus, esse negócio de que Jesus vai voltar, esse negócio de que ele vai vir, e a volta de Cristo, e cuidado para você não ficar para trás, papai, isso é conversa fiada, desde quando eu sou gente que eu ouço falar disso. Olha Pedro dizendo aí. Né? Aí, né, lá no versículo 9, só botar o 9 aí, olha o que Pedro diz aí. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se Jesus não veio até hoje, é esperando que esses malucos aí se arrependam. Mas vai chegar uma hora que não tem jeito. Pedro mesmo diz aqui. Deus vai dar o tempo máximo para
se arrepender. Inclusive, muita gente que está dentro da igreja. Muita gente está dentro da igreja precisando de arrependimento. Não é? Então, essas são as principais ênfases, né, que Pedro apresenta aqui, né, para os seus leitores, para o seu povo, né, e por aí vai. Quando Pedro disse, volta lá no início, lá na primeira epístola, vamos dar uma introduçãozinha aqui, dá para falar mais uns 15 minutos aqui, ou mais. Lá em 1 Pedro 1:1, onde nós começamos, 1 Pedro 1:1, quando Pedro fala aí dos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Obtiveram fé, meu filho, bota lá, 1 Pedro 1:1, isso 1:1. Não, primeiro não, é a segunda mesmo, essa aí. Aos que conosco, pega só a parte B, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus. Quando Pedro está dizendo essa palavra aqui, obtiveram fé igualmente, ele está dizendo, a fé de vocês é igual à nossa. Não pense vocês, porque vocês estão sendo aí perseguidos e longe do convívio cristão, das reuniões menos perseguidas e tal. Não pense vocês são menos crentes do que nós que estamos aqui, não. A nossa fé é a mesma. Nós obtivemos fé igualzinho, do mesmo jeito. Por isso ele diz que essa fé foi obtida na justiça de Deus, que é a justificação, essa doutrina bíblica da justificação. Porque, na realidade, a justificação de Cristo, quando ela chegou em nós, ela veio num ato declaratório, é uma declaração. Uma declaração. Justificação na Bíblia é um ato jurídico. Ninguém é mais justificado do que o outro, por isso a fé é igual. A fé também não é temporal, como é o caso da santificação progressiva. Na santificação progressiva, você vai melhorando, não é, a sua conduta cristã ao longo do tempo, à medida que a vida passa, à medida que você vai ouvindo a palavra, vai convivendo com a igreja, vai vendo como são os procedimentos cristãos, você vai se santificando, ou seja, separando-se daquilo que não agrada a Deus. Isso é progressivo. Mas a justificação não é. E nem a regeneração. São atos declaratórios. Deus vem de uma vez por toda e pá. É como se você estivesse nu, e aí Deus vem com a capa e te cobre, te protege, tira a sua vergonha. Pá, pronto. Não é algo que ele foi fazendo devagarzinho, até que completou. Por isso que a justificação é uma das doutrinas mais difíceis de ser compreendida na Bíblia. Sabia? A gente não compreende justificação, a gente acredita. Por que a gente não compreende? Porque você não sente. Você não sente que é justificado. Por isso que Deus fez isso em Cristo. Aí é onde a graça dele funciona. Porque você não acredita, porque você não sente, ou melhor, você não sente, você só acredita, mas não sente. Aí a gente fica cheio de dúvida, mas isso para Deus não muda nada, porque o que importa é você creu. Pronto, o que precisava de ser feito, ele fez. Fez em Cristo. A gente fica cheio de dúvida aqui. Muita gente que não compreende isso, compreender é uma coisa, aprender é outra. Aprender isso não cabe na mente da gente. Agora, compreender sim. O que eu estou compreendendo? Eu estou compreendendo que a justificação não tem nada a ver comigo. É tudo com Deus. E eu só tenho que crer no que Ele fez por mim. Pronto, fechou. Eu vou entender só isso, mais nada. E aí eu pergunto para uma plateia de 1000 pessoas, quantos aqui têm certeza da sua salvação? Os que têm certeza ficam de pé. É pouca gente. Por quê? Porque ele não entendeu isso ainda. Agora, quando ele entende que ele é salvo por causa da graça de Deus e da justificação de Cristo, da justiça de Cristo. Por que justiça de Cristo? Porque Deus pegou a justiça de Cristo e botou na nossa justiça, que era como trapo de imundícia. Ele pegou a dele e botou em nós, trocou. Isso é chamado de doutrina da substituição. Cristo nos substituiu.
em tudo, até no Calvário, que tinha que morrer, era eu e você. Ele decidiu morrer por nós. Coisa linda demais, irmão. Não amar um Deus desse, não tem coração, né? O que ele fez por nós. Então, o profeta Isaías, no capítulo 61, verso 10, ele profetizou isso. Olha que coisa linda, gloriosa. E essa palavra que Pedro dá aqui foi baseada nessa profecia. Tá? Grande parte do Novo Testamento é repetição do Antigo. Eles pegam lá para comprovar o que eles estão dizendo aqui. Porque foi o mesmo Espírito que inspirou lá, quem está inspirando aqui, não faz diferença nenhuma. Isaías 61, 10, olha o que está dito aí. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu como um manto de justiça. Olha aí. Me envolveu como um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Falando aqui da igreja de Cristo. Né? Então ele diz, olha, eu me alegro porque Deus me envolveu com um manto de justiça, olha isso. Por isso que Pedro vem e diz, olha, foi por causa da justiça dele que nós estamos aqui onde estamos. Né? Deus pegou a justiça de Cristo e debitou na nossa conta. Né? Essa ideia repete-se ao longo do Novo Testamento. Filipenses 3 e 9, mas eu tenho que começar no 8, senão você não vai entender. Filipenses 3, 8. Bota aí, Filipenses 3 e 8. Diz assim, sim, Paulo falando, escrevendo à igreja de Filipe, que Paulo, mas falando do mesmo assunto. Ele diz assim, olha, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, vamos parafrasear o que Paulo disse aqui. Eu sou capaz de dar tudo para ganhar a Cristo. É Cristo que está na parada? Tá. Quanto é? Tudo que você tem, está aqui. Eu quero Cristo, quero ganhar Cristo. Agora, olha o que ele diz no versículo 9. Agora aqui está beleza. E ser achado nele, em Cristo, não tendo minha justiça própria. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Viu? Então ele diz, eu quero ser justificado numa justiça que dependa só da minha fé, não no que eu faço. Porque se eu for fazer alguma coisa, eu estrago tudo. Que é o que muita gente está tentando fazer, tentando ajudar a Deus. A igreja aí, que se você não cumprir a lei, você está perdido. Coitado, fico, meu Deus. E tem gente culta lá dentro, inteligente. Meu Deus, como é que não entende isso? Por quê, irmão? Porque isso aqui é uma revelação. Ou Deus te revela, ou você não enxerga. É a prova de que é uma revelação. Parece que eles não foram revelados disso. Paulo diz, eu não quero minha justiça, eu quero a justiça que é baseada na fé. Ou seja, eu quero ser justificado pela minha fé. Eu creio no que Deus fez por mim. Mas eu mesmo não dou conta de fazer, eu não tenho nem como fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Não é? Vamos ler mais um texto para confirmar isso? Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Olha que coisa linda. Paulo falando dessa ideia, né, de ser revestido, vestido dessa justiça de Cristo. É por isso que os pregadores falam, e falam com muita propriedade, que quando Deus olha para nós, Deus não vê nós, Ele vê Cristo em nós. Entendeu? Se a gente entendesse isso, quando Deus olha para nós, Ele não vê nós. Se Ele for me ver, Ele vai ver um pecador, coitado, veterado, velho aí, que não muda, não conserta, a natureza velha não consegue controlar, não consegue dominar. Se Ele fosse ver isso, a sua justiça nos fulminava. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê a Cristo em nós. Porque nós fomos revestidos do Cristo. Olha o que está dito aí. Olha lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É bom que a gente explica direitinho que aquele batismo ali não é aquele batismo lá do tanque batismal, não. Tá? Não. Nada a ver. Batismo ali é uma palavra, é um significado. O que significa batismo? Imersão. Você é imergido para dentro.
Paulo diz que esse batismo foi emergido em Cristo. Nós entremos para dentro de Cristo, para nós não aparecer, só aparecer Cristo. Glória a Deus. E fomos vestidos, revestidos dele. Nós fomos batizados, fomos para dentro dele. E agora, poder dele por quê? Porque o manto de justiça dele nos cobriu. Vocês estão me vendo aqui, mas vocês estão me vendo uma camisa mais para o lado de clara e tal, uma gravata mais escura, uma calça menos escura que a gravata. Vocês estão vendo isso aqui. Mas eu mesmo estou por lá de dentro aqui. Ó. Eu mesmo, na plenitude, só tem duas pessoas que vê. Minha esposa e as enfermeiras lá do hospital. As enfermeiras caem mal de vergonha, moço. Ei, gente, não quero hospital não, irmão. Eu me livre. Mas só minha esposa e as enfermeiras que me viu por dentro aqui, ó. Vocês não vão ver nunca. Não é? Nunca. Por quê? Porque eu estou por dentro. Eu estou revestido. Entendeu? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, e não no tanque, não nas águas. O batismo das águas lá é para mostrar que você identificou com ele, para mostrar publicamente, porque o que acontece aqui é internamente, ninguém vê. Quando você decide se batizar, é porque você identificou com ele e vai provar isso publicamente. Ali é um símbolo, simbologia. Símbolo. Mas o batismo mesmo acontece aí, ó, é em Cristo. Ele é que é o nosso tanque batismal. Não é? Então, a justificação é isso, ela não tem méritos, ela é instantânea, é feita do lado de Deus. Eu gosto muito de usar um termo que a gente vê muito na Bíblia, né? Isso acontece do lado de lá da cortina, né? Como pensando no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, onde entrava para encontrar simbolicamente com ele. Então, isso aqui acontece do lado de lá da cortina. É só Deus e Deus. Na hora que Jesus morreu, Deus bateu o martelo e declarou dos justos. Pronto. Não há que fazer mais nada. Aí, o que os falsos ensinadores fizeram? Já que não pode acrescentar nada, aí começa a tirar. Onde tem, tira, e onde não tem, acrescenta. Mas Deus disse, está tudo pronto. Tá? Não tem grau, não é? Viu a expressão gênero, nome, grau, né? Grau vem do aumentativo, né? Maior, menor, mais ou menos. Não tem isso. É justificado. Você é justificado hoje quando você creu em Cristo e é tão justificado daqui a 60 anos, quando estiver plenamente edificado na fé, ensinando a Bíblia. Você é do mesmo jeito. Não mudou nada. Quem entregou, para entregar aqui bêbado, cachaçado, lascado. Se ele creu em Jesus, ele é justificado nesse momento e é justificado igual eu e você que está na fé há muitos anos. A menos que ele mete o pé no balde, chuta tudo, vai se lascar de novo. Aí é problema dele, né? Então Pedro vem e diz, olha, aos que obtiveram fé igualmente nós. Que Pedro diz, nós, os apóstolos, somos tão crentes como vocês que estão lá, sendo acossado aí pela perseguição, acossado pela apostasia. A apostasia chegou também neles, né? E, enfim, essa justiça de Cristo é esse ato declaratório, né? Foi o que aconteceu. Há uma palavra que Jesus falou lá na hora que ele estava morrendo por nós, que aponta para isso, para esse ato declaratório de Deus. João 19:30. João 19:30, quando Jesus estava morrendo lá na cruz do Calvário. Daqui a pouquinho eu vou terminar. João 19:30 diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Não é? Está consumado. Essa palavra consumado é tetelestai, é o significado dela, do original para a nossa língua portuguesa. Tetelestai. E ela tem vários significados. Foi completamente realizado, é o sentido dela. Ou então foi plenamente cumprido. Tudo que foi profetizado para esse ato, cumpriu tudo, não falta mais nada. Mais nada. Ou então a obra foi concluída. Ninguém consegue fazer melhor do que está feito. Esse é o sentido dessa palavra. Quando Jesus disse, está consumado.
Essa palavra tetelestai tem estes significados. Tá? Ela tem esses significados. E aí a gente vai observar que o que aconteceu lá, o apóstolo São Paulo reproduziu isso, né, de maneira mais clara um pouquinho. Vamos ler um texto? Colossenses 2 e 14. Paulo disse assim, olha, Colossenses 2 e 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, que constava um escrito de dívida que constava da relação de pecados que nós tínhamos. Aí Paulo diz assim, ele removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Porque foi o que aconteceu lá, plenamente. Ele removeu todo o nosso pecado e levou para a cruz e deu o grito do tetelestai lá. Por que Paulo usou esse termo e foi para a cruz? Porque na cultura romana, todas as vezes que eles condenavam alguém à crucificação, você sabe que houve várias crucificações. Os crimes no Império Romano, eles eram classificados, a sua punição, pelo erro que cometia. Não é? Por exemplo, o crime de subversão, quando se queria tomar o Estado, assim, um golpe de Estado, esse crime era punido com a cruz, era morte de cruz. Tinha outros crimes que também morria de cruz. Quando Jesus se declarou rei dos judeus, eles incriminaram Jesus como se ele quisesse tomar o governo de César. Por isso que ele foi sentenciado à cruz. E isso juridicamente falando, porque no plano de Deus era para ser assim. Não é? Então, pelo fato de ele dizer que era rei dos judeus, rei de judeu é César, que história é essa? Não é? Não. E aí, quando Jesus foi crucificado, em João 19, 20 e 21, 19, 20, talvez eu leia o 21. João 19, vamos pegar aqui o verso 19. João, se eu quiser ler mais, eu leio mais. João 19, 19. Pega aí, pegou bem? Pilatos escreveu também, olha lá, João 19, 19. Pilatos, olha lá, Pilatos escreveu também um título. Esse título, na língua romana, é títulos. Aí na nossa versão veio título, né, como se fosse um título, mas títulos, era uma placa que eles escreviam os pecados do criminoso. Entendeu? Escreveu um título e o colocou no cimo da cruz, bem em cima. Ficava aqui por cima da cabeça do crucificado. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Porque ele dissera que era rei de Israel. Esse era o crime dele. Botou lá esse crime dele lá. Entendeu? E ele morreu com isso lá escrito. Tanto é que os judeus depois questionaram, né? Olha, o versículo 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse, porque eles queriam que ele fosse condenado mesmo. Aí Pilatos disse: eu sou o rei dos judeus. E não escreveu mais. Por quê? O que eu disse, e é isso aí que eu quero que fique colocado lá. Que é ele, rei dos judeus. Não vou botar que ele disse, não. Porque Pilatos queria soltar ele, porque não condenou ele. Pilatos queria soltar. O povo é que não deixou. Vocês conhecem a história, né? Então, ele estava usurpando o direito do César. Por isso que ele foi. Por esse motivo é que o apóstolo São Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele lança mão dessa cultura que eles tinham, dizendo, olha, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívidas. Qual foi a dívida de Jesus? Dizer que era rei dos judeus. Qual que foi a minha e a sua? Qual foi o nosso escrito de dívida? Haja placa. Claro que Paulo está falando do modo espiritual, porque nós não fomos crucificados, porque Jesus foi crucificado conosco. Só que quando ele foi para a cruz, ele pegou nossos escritos de dívida e levou para lá, para cancelar. Quando ele dá o tetelestai, ele está pagando. Então, ali, o criminoso, quando ele ia ser crucificado,
a pessoa mostrava que ele estava morrendo por causa que ele tinha cometido aqueles pecados todos. Quando ele morresse, aquilo ficava pago. Ele morreu, o condenado morreu, por outros motivos qualquer que viesse a ser crucificado, morreu, pronto. Tudo que estava escrito ali dele se apagava, jogava fora, não tinha mais, porque ele morreu, pagou com a vida. Esse era o sentido. Paulo está dizendo que Jesus fez isso por nós. Ao morrer por nós, ele levou todo o nosso escrito de dívida que era contra nós, nossos pecados, aqui, as ordenanças, não é, as consequências do pecado, tudo, qual era prejudicial. Claro que era, ele estava nos levando para o inferno. Diz que ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Tirou tudo. Os nossos pecados foram perdoados por Jesus, irmãos. Não tenha dúvida disso. Qualquer pecado que a pessoa tenha cometido, por mais terrível que seja, por mais... Você foi a Cristo? Foi. Pronto, está apagado. Ele pagou tudo. Eu disse aqui na escola dominical, domingo passado, que a maior desilusão, a maior decepção, acho que a palavra melhor é essa, a maior decepção do pecador no juízo final é ele saber que ele vai ser condenado eternamente, não pelo que ele fez, mas pelo que deixou de fazer. Não é pelo que ele fez. Porque o que ele fez, Jesus levou para a cruz. Mas o que ele tinha que fazer? Reconhecer que Cristo levou, a obter pela fé, aleluia, a justificação de Deus e ser perdoado. E aí ele vai saber que não foram os pecados que ele cometeu, foram os pecados que ele não confessou na cruz em Cristo Jesus. Não vai ser fácil, vai ser terrível, não é? Então, meus irmãos, nós vamos lidar com esse texto, com essa epístola, nos demais estudos, não é? Permita-me ler apenas mais 2 versículos, Romanos 8:1, porque a justificação faz exatamente isso aqui, ó. Quando nós somos justificados, acontece exatamente isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, mas para os que estão em Cristo Jesus. Mas quais são as condições? Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida que nos libertou da condenação do pecado, vamos dizer assim, em Cristo Jesus, nos livrou ou te livrou da lei do pecado que lhe condenava à morte. Mas agora, se nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Pronto, nenhuma. Essa palavra nenhuma ali é a palavra oudei, o significado dela, oudei, que significa nunca e jamais. O sentido dela é esse, nunca e jamais. É o cancelamento de pecados para trás e pecados que nós viemos a cometer. Por isso que o Espírito Santo nos foi dado para que, quando nós pecarmos daqui para frente, ele nos acusar, para a gente ir lá confessar e ficar livre dele. Aleluia. Odeie-se, jamais e nunca. Glória a Deus. Que Deus possa nos ajudar e nos dar graça para que você tenha disponibilidade para estar aqui nas terças-feiras para estudar esses assuntos, porque eles são edificantes, acrescenta na nossa fé e faz a gente servir a Deus melhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.